Hello! Vamos continuar então ensinando o Trivium. Nós estamos falando dos 10 grandes problemas com as escolas regulares. E nós estamos agora no 9º problema, vamos falar o 9º e o 10º. Nono problema é que quando a aprendizagem é separada de forma artificial da vida real, muitas coisas ficam sem ser aprendidas, criando um vácuo de coisas que precisam ser aprendidas pelo exemplo cotidiano. O que o autor quer dizer nesse ponto? Ele quer dizer assim, a vida consiste em cozinhar, lavar, cuidar de bebês, de crianças, alimentar animais, cuidar do jardim, fazer compras, mandar recados, visitar doentes, idosos. E nessas atividades se aprendem lições de todo ausentes no ambiente escolar. Então, o que ele quer dizer? O problema é que quando você manda o seu filho para a escola regular e acha que esse ensino é o que seu filho precisa, você está privando ele de aprender no dia a dia. A vida não é só aprender português, matemática, né, ciências e biologia. A vida consiste em aprender sobre comportamento, sobre reações, sobre reflexões, sobre tomada de decisões. Então, por isso que a visão é essa. Você não ensina só quando você está sentado com a criança, transmitindo algum tipo de conhecimento específico. Você ensina o tempo todo. Essa é a visão. Então, quando você segrega demais esse conhecimento, você priva seu filho de conhecer e de aprender em todos os momentos da vida. Então, é basicamente isso. A criança não aprende só enquanto ela está na escola, ela aprende o tempo todo. Bom, aí ele vai dar aqui o exemplo do povo de Israel, quando ficou preso no cativeiro babilônico. E eles foram para lá, na visão do autor, ele cita aqui, né, Deuteronômio 32, que foi a falta deles terem transmitido os conhecimentos da palavra aos filhos. E porque eles falharam nessa transmissão, Deus os mandou para o cativeiro. E quando eles voltam do cativeiro, há um reaprendizado, há uma nova maneira de se ensinar aos pais, né? E ele cita Neemias, quando Neemias reúne o povo, lê a lei para o povo, e o povo tem uma comoção e tem um despertar muito grande e percebe que houve uma grande falha. E eles deixaram de ensinar os filhos. Então eles retomam essa autoridade, eles retomam esse ensino da palavra de Deus aos filhos. E aí ele usa esse versículo, né, na verdade esse contexto, para dizer o seguinte: a sinagoga ela foi instituída depois do exílio, não para substituir a instituição da família. Por que a sinagoga? Porque a sinagoga era um lugar de ensino, né? Principalmente para os pais e depois para os filhos. Até uma certa idade, eles eram ensinados na sinagoga. Então, ele diz assim, a sinagoga foi instituída não para substituir a responsabilidade da família, mas para ajudar os pais a aprender a lei, de modo que pudessem, assim, instruir a própria família. Então, ele quis dizer que a sinagoga foi uma falha com os próprios pais. Os próprios pais não aprenderam. Por quê? Porque a geração passada não os havia ensinado. Então, eles precisavam aprender para transmitir para os filhos. E aí, unindo essa visão, essa forma de pensar, ele vai dizer assim, para encerrar esse 9º problema. A família é a cultura e a instrução dada pelos pais aos filhos e é o meio ordenado por Deus para passar a sua cultura ao longo das gerações. Ou seja, ele vai sempre bater nessa mesma tecla. É a família responsável por passar os valores de Deus de uma geração para a outra. Não é responsabilidade da escola, não é responsabilidade da igreja, é da família. Então ele vai sempre falar a mesma coisa. E aí ele diz assim, continuando: nós interrompemos essa ordem por nossa conta e risco. Nós terceirizamos essa responsabilidade. Nós, de um momento para o outro, achamos que não era mais nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos. E foi nós que decidimos isso. Não foi a palavra em nenhum momento que nos deu essa liberdade de fazer essa decisão. E aí ele diz, naturalmente, há certa tensão entre os caminhos do mundo e os caminhos de Deus.
sempre quando nós escolhemos algo que abandona a palavra de Deus, isso traz consigo consequências. E aí ele diz assim, render-se ao mundo não é, no entanto, a solução. Por exemplo, já foi o boi com a corda, né? Tem esse ditado? Já não tem jeito, a estrutura que a gente tem é essa, a cultura, a nossa sociedade já é assim, não tem jeito, não tem como eu ir nadar contra essa maré. Não é isso a visão do autor, ele diz assim, não é a opção para a família cristã render-se aos padrões que foram estabelecidos e determinados pelo mundo, mas precisamos nos render a Deus e a sua palavra. Bom, aí ele vai falar da objeção, ele vai falar assim, os filhos precisam crescer algum dia, não é verdade? Eles precisam ver o mundo real. E você não pode super proteger. É a mesma coisa que a gente falou alguns vídeos atrás, né? Colocar o filho na bolha, na redonda. E ele diz assim, realmente, esse é o bom argumento. Nós precisamos preparar os nossos filhos para o mundo real. E nós precisamos, como ele diz, preparar eles, não jogar eles no mundo real, é estar com eles do lado, preparando eles, moldando até que eles cheguem nesse mundo real, não simplesmente jogá-los lá. E ele vai dizer assim, os filhos precisam crescer no mundo real de Deus, isso aqui é muito forte, né? E não no mundo fantasioso do homem. A gente precisa repensar isso, né? O mundo real de Deus exige que os pais resguardem os seus filhos e os protejam do ambiente enquanto crescem. Adão e Eva foram as únicas pessoas que já nasceram adultas. Então, assim, todos os outros tiveram pais para os ensinar, para os resguardar e para os proteger até que eles chegassem nessa fase adulta. Muito interessante, né? E o último problema que ele cita, né, das escolas regulares, ele vai dizer assim, recursos são consumidos de modo imprudente. Resumindo, o que ele vai falar que é esse grande problema? Que na escola regular, você acaba gastando mais do que no ensino doméstico, o que as pessoas geralmente pensam o contrário. Eu mesmo tinha essa visão, eu pensava assim, gente, mas para fazer um ensino doméstico eu vou gastar muito dinheiro, tenho que comprar muita coisa, investir. E a visão do autor é que, na verdade, não é bem assim. É claro, se você quiser, puder, e se for algo que você acha que é importante, tem como você fazer investimentos. Mas não é a base do ensino doméstico, não é o fator determinante para o sucesso do ensino doméstico. Ele vai dizer assim, ó, principalmente em relação ao tempo. Porque hoje a gente sabe que uma das maiores dificuldades para os pais argumentar contra o ensino doméstico é o tempo, né? A gente não tem esse tempo todo. Então, ele fala assim, ó, do ponto de vista do aluno, o tempo na escola regular é consumido a baixo preço. Tirando-se o tempo, olha só a conta que ele faz. Tirando o tempo do transporte para a escola, da administração, as interrupções, as reorganizações, o tempo real de ensino e aprendizado na mais eficiente das escolas, ó, se for a escola mais top que tem, não pode ser mais do que a metade. Gente, isso aqui são dados dos Estados Unidos, tá? Não é no Brasil. É lá na realidade dele. Não pode ser mais do que a metade. E mais provavelmente um terço. Então, o que ele está dizendo? Que o ensino mesmo, ele, na realidade, ele abrange de um terço a metade do que se despende, do que se gasta com esse ensino. Então, o que ele vai dizer? As 6 horas que se exige, né, da escola, nessa escola com ensino regular, se converte em talvez 2 ou 3 horas de ensino doméstico. Por quê? Porque se leva em conta tudo isso. Você tem que preparar essa criança para ela ir para a escola, você tem que... eu vejo muitos casos que é muito longe, então você tem que levar. Às vezes o horário da rotina familiar é um horário que você tem que ir mais cedo, porque não bate a hora que vem, a hora que volta. Chegando na escola, você espera começar a aula, as administrações, as intervenções, as trocas de professor, as paradas, né, o lanche, enfim. Então, ele fala que, na verdade, essas 6 horas que a criança fica na escola, levando em consideração, né, até do momento que a criança sai de casa, ao momento que ela volta para casa em função da escola,
Em casa, você dedicaria de 2 a no máximo 3 horas e você obteria o mesmo resultado de ensino. Você transmitiria exatamente tudo que essa criança está aprendendo no quesito de ensino especializado, né? Deixando de lado todas as várias oportunidades de ensino do dia a dia, né? A gente está falando do ensino regular especializado. E aí, ele faz aqui uma conclusão sobre esses problemas com as escolas regulares. E eu quero ler, porque ele colocou aqui umas coisas interessantes. Ele diz assim, ó: reduzimos de forma deliberada a nossa lista de problemas da escola regular a esses 10 itens. Então ele falou, ó, a gente resumiu e colocou que só em 10, mas ao deixar essa lista breve, nós temos o objetivo de despertar os pais para algumas questões reais, relativas à cultura, que podem tê-los tornado apáticos. Ou seja, a gente quer chamar a atenção de vocês, pais, para coisas que às vezes vocês estão totalmente adormecidos, e essa é a verdade, né? A maioria das famílias cristãs, elas são realmente adormecidas em relação a esse tema, né? Deus me livre, ensinar meu filho em casa, né? Isso é uma conversa de outro mundo. E aí ele fala assim, por quê? Porque nós deixamos de fora questões como saúde, segurança, conformidade e uniformidade, linhas de comunicação, conflitos acadêmicos, comportamento, disciplina e assim por diante. Ou seja, existem vários outros tópicos que eles não abordaram, que são também problemas. E assim, só um comentário aqui, que é o que eu vejo muitas mães falando, né? É incrível, sobre a questão da saúde. Toda mãe, quando coloca o filho, né, na creche ou na escola, fala, começou as gripes, por quê? Porque eles não ficam muito tempo sem gripe. Porque um tá pegando, o outro tá sarando. E aí quando um tá sarando, o outro tá pegando. Por mais que as escolas não aceitem crianças, né, gripadas, né, não aceitem, entre aspas, porque a escola não consegue controlar isso, né? E não há uma ética universal por meio dos pais. Então, é incrível como os pais sempre relatam a mesma coisa. Os filhos sempre estão doentes. Porque faz parte desse processo. E aí alguns vão dizer assim, mas isso é importante para a imunidade, né? Ele vai criar ali as suas próprias imunidades. Bom, não sei até que ponto que é benéfico uma criança ficar um mês doente. Porque eu já vi, né? E não foi só um caso. E eu já conversei com médicos, pediatras, e eu pergunto, mas por quê? Olha, não tem jeito. Eles ficam um mês gripados, não sara, porque quando tá sarando o outro tá gripando e aí volta. Enfim, então assim, só um comentário, porque realmente eu já percebi essa realidade, não comigo, mas de pessoas próximas a mim, e realmente a segurança, ela é muito, a saúde, ela é muito afetada. Bom, e ele faz, então, essa conclusão que não são só esses 10 problemas, existem outros. E ele fala assim, em resumo, o efeito em longo prazo das escolas regulares é tirar o filho dos pais e entregá-los a si mesmo, aos colegas, aos professores, a uma escola e a uma cultura neutra em relação à família. Ou seja, resumindo tudo, você tira o filho da família e entrega para a escola. E a médio e longo prazo, as percas são muito, muito grandes. Bom, então ele encerra essa parte negativa sobre os grandes problemas com as escolas regulares e aí ele vai começar a falar sobre as vantagens do ensino doméstico. Já que a escola regular tem todos esses problemas, todas essas desvantagens, quais seriam então as vantagens de se optar pelo modelo do ensino doméstico em casa? Então ele cita aqui um trecho de um livro de Robert Dabney. Ele diz assim, a educação no lar conta com muito mais potencial do que o da escola, de modo que a quantia módica de ensino que o sistema escolar comum pode oferecer às massas é de todo trivial e impotente. Então, essa citação é justamente afirmando que quando você tenta alcançar a massa, você não alcança nada. E a escola doméstica, o ensino doméstico, por mais singelo que ele possa parecer, ele é mais potente, mais poderoso do que essa educação regular oferecida pelo governo. E aí ele cita aqui 7 verdades sobre o ensino doméstico. Eu vou só citá-las, porque são bem, o nome já é autoexplicativo.
Quais são as 7 verdades do ensino doméstico? Primeiro, o ensino doméstico não é um método educacional alternativo, ou seja, eu vou optar por isso em vez daquilo. E ele fala que não. Estivemos aqui primeiro e estamos aqui há mais tempo, ou seja, é a necessidade e é como tem que ser. Nós, pais, chegamos primeiro e temos a opção de ensinar. Segundo, todos os pais praticam o ensino doméstico, embora alguns o façam de maneira maior do que os outros. Ou seja, querendo ou não, você já faz isso, só que uns faz em maior quantidade, outros entenderam isso, né? Então eles pegam todos os dias oportunidades pontuais de fazer esse ensino, outros ignoram. Terceiro, os pais são responsáveis diante de Deus pela educação dos filhos. Isso para ele é uma verdade irrefutável. Quarto, o ensino doméstico produz de longe os melhores resultados nos ensinos. A maneira como você ensina em casa te dá um resultado maior no ensino efetivo dos estudos. Quinto, o ensino doméstico produz de longe a melhor socialização, pelo fato de lidar com todas as faixas etárias da família. Sexto, o ensino doméstico produz de longe os melhores valores. Por quê? Porque é transmitido com autoridade familiar, não uma autoridade superficial. Sétimo, o ensino doméstico é de longe o melhor para os pais e para os filhos. É o que ele fala, que não é só para os filhos, os pais também são beneficiados com o ensino doméstico. Olha só o que ele diz aqui. Acreditamos que as bênçãos de Deus hoje estejam sobre grande parte do movimento atual de ensino doméstico, por ser o que mais se conforma com a ordem divina para as famílias. Seu meio escolhido para restabelecer os fundamentos de Deus na cultura e na sociedade. Então ele acredita assim, que Deus hoje está abençoando muitas famílias que estão se propondo a abraçar essa causa. Deus está abençoando muitas famílias que estão se propondo a adotar esse método. Por que Deus está abençoando, na opinião do autor? Porque, na opinião dele, é o método que mais se aproxima com a orientação bíblica de pai para filho. Então, eu preciso ensinar em casa, né? Os pais ensinando os seus filhos. E agora, ele vai passar para algumas perguntas para concluir esse capítulo. Primeira pergunta. Os pais podem lidar com a educação clássica? Ou seja, será que eu consigo? Será que qualquer pai, qualquer mãe é habilitado? E aí ele vai dizer assim, claro que sim. Ele já veio argumentando isso, né, desde o começo do livro, que o mais importante não é o ensino especializado, mas é a autoridade, como esse ensino é passado e o momento que esse ensino é passado. Então, ele diz que sim. Que antes, quando eles começaram a fazer o ensino doméstico, eles meio que terceirizavam alguns ensinos especializados, como o latim, o grego, mas que com o passar da experiência eles perceberam que não havia essa necessidade, que com o tempo apropriado, no momento certo, você conseguiria transmitir esse ensino para a criança, embora você não tivesse esse ensino especializado. Então, sim, os pais podem fazer o ensino doméstico com eficiência. Segundo, por quanto tempo praticar o ensino doméstico? É uma pergunta. E aí, o que ele vai argumentar? Continuando aqui, a resposta que ele dá é o seguinte: bom, por quanto tempo, até que idade, né? Até que ponto eu devo fazer essa educação doméstica? Ele diz assim, olha, até enquanto esses filhos estiverem sobre a nossa jurisdição. Por quê? Porque a Bíblia fala filho. Então o filho, ele é filho enquanto ele está dentro de casa, você está ensinando. Aí ele faz um abre aspas, ele diz assim, olha, pode ser que em alguns momentos nós precisemos de ajuda nessa caminhada. E nós iremos orar a Deus para que Deus envie uma ajuda. Às vezes um parente, um amigo, uma família. Mas às vezes essa ajuda não virá. E nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber essa necessidade. Mas tem uma coisa importante que ele diz assim. Admitimos que estes tempos são tempos de emergência, que podem justificar medidas emergenciais. Ou seja, nós estamos vivendo em um tempo de emergência. Precisamos fazer algo urgente para que tenha êxito a educação doméstica. Mas aí ele diz assim, mas afirmamos que a natureza da emergência é tal que milita em direção ao ensino doméstico, ou seja, a emergência é tão grande que ela caminha em direção ao ensino doméstico e não ao contrário dele.
E aí ele diz que o nosso objetivo é exercer esse ensino doméstico a ponto de influenciar os nossos filhos a praticarem com seus filhos e assim resgatar esse cumprimento da palavra, que é de entender que a jurisdição do ensino é da família. Bom, vamos encerrar aqui. No próximo vídeo a gente continua, ok? Beijo!